Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande para falar do Flamengo, que nesse momento está a caminho da Argentina, local do jogo contra o Central Córdoba nessa quarta-feira, jogo muito importante para as pretensões do Flamengo na Libertadores da América. E para esse jogo, o Felipe Luiz não vai contar com Cebolinha e Gonzalo Plata. Já já eu conto os motivos. Será que preocupa? Vão ficar muito tempo longe dos gramados? Mas na ausência desses dois atacantes, não é nenhum absurdo a gente imaginar que o Felipe Luiz deve colocar Michael no time titular. Como assim? Falaremos já já. No vídeo de agora também falaremos sobre o custo que Jorginho, que está nesse momento no Arsenal e vem para o Flamengo no meio da temporada, vai dar ao Flamengo. Nos 3 anos de contrato, quanto o Flamengo vai gastar nesse contrato com o Jorginho? E aí eu vou querer a opinião de vocês, se é um valor muito alto de investimento, se é baixo, se vale a pena, se vale o risco. Quero toda a opinião de vocês. E João Félix já está seguindo o Flamengo. Como assim, Vene? Vou contar já já também. Mas antes, aquele pedido para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos. E o canal Vene Casagrande vai crescendo cada vez mais. Antes das principais informações, galera, a FIFA anunciou nessa terça-feira, ou seja, hoje, que Los Angeles FC e América do México vão disputar uma vaga restante no grupo D da Copa do Mundo de Superclubes, o Super Mundial, o grupo do Flamengo, porque teve a exclusão do León. Com o lugar aberto na chave do Flamengo, a entidade optou por um duelo entre o vice-campeão continental em 2023, que é a equipe norte-americana, e o time de maior pontuação no ranking da CONCACAF, que ainda não estava entre os participantes, que é o clube mexicano. Los Angeles e a América se enfrentarão em jogo único em data a ser confirmada. A América do México é aquele América do México, que me fez chorar no Maracanã, não vou negar para vocês não. Vamos para o jogo entre Central Córdoba e Flamengo. Flamengo divulgou a lista de relacionados com 2 baixas de última hora. A lista tem os seguintes nomes: Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Cleiton, Danilo, De Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Eric Pulgar, Everton Araújo, Varela, Gerson, Joshua, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Michael, Pedro Rossi e Wesley. A ausência do Cebolinha, segundo o Flamengo, após exame de imagem realizado, constatou-se uma pequena lesão da fáscia muscular no local onde o jogador passou por cirurgia em 2024. Não há comprometimento do tendão, nem dos músculos na região. O atleta já iniciou tratamento com o departamento médico do Flamengo. Já sobre Gonzalo Plata, ainda com dores por conta de um edema ósseo no joelho direito, o jogador segue tratamento com o departamento médico do clube. Lembrando que o Plata já havia sido desfalque contra o Cruzeiro no final de semana. Dito isso, galera, não é nenhum absurdo a gente imaginar que o Michael pode ser titular nesse time do Flamengo, levando em consideração que ele botou em campo contra o Cruzeiro, sai o Cebolinha e entra quem? Ele vai botar quem? Luiz Araújo lá? Não acredito. Poderia botar o Gonzalo Plata? Também não iria acreditar nisso. Bruno Henrique? Talvez, porque ele tem insistido demais no Michael. Para mim não seria nenhuma surpresa se ele colocasse o Michael, embora eu seja totalmente contra, porque o Michael vive um péssimo momento com a camisa do Flamengo. E na zaga, muita gente pedindo Danilo. Eu, como treinador, pensando como treinador, não colocaria o Danilo nesse momento, não deixaria o Léo Pereira na reserva. Sabe por quê? 5 dias atrás, o Felipe Luiz disse que o Léo Pereira era o melhor zagueiro na atualidade no futebol brasileiro. Aí depois de ele cometer uma falha, na verdade foram 2 falhas, um jogo terrível, ele vai, tira o Léo Pereira, bota na reserva, bota o Danilo no lugar dele. Qual recado ele vai dar para o grupo dele? Olha, eu acho vocês muito bons, mas se falhar eu vou tirar na hora. Pensando como gestor, ele não vai fazer isso. Como torcedor, eu quero Danilo. Beleza, Danilo na cabeça, Danilo titular, entendo. Mas temos que pensar na cabeça do Felipe Luiz como gestor. Não é apenas você trocar uma peça por outra. É você pensar na sua gestão de elenco. E na boa, gente, Léo Pereira falhou nas 3 derrotas do Flamengo com o Felipe Luiz. Beleza. Essas três derrotas aconteceram em quanto tempo?
Em 15 dias? Não. Foram 10 meses, quase um ano de Felipe Luiz no Flamengo. O Léo Pereira não erra toda hora. E, de fato, ele vinha fazendo boas partidas. Eu acho o Danilo o melhor zagueiro do Flamengo. Sem sombra de dúvidas. Tecnicamente falando. Só que, assim, você não pode apenas tomar uma decisão pensando em uma troca. É uma gestão de grupo. E você aí do outro lado, o que você pensa? Acha que eu estou certo? Acha que eu estou errado? Quero a sua opinião. Vamos falar agora de João Félix. Ué, gente, não era cortina de fumaça? Muita gente disse por aí que era cortina de fumaça e depois teve que confirmar a informação. Inclusive, só se fala disso na imprensa internacional. E agora, o João Félix, além de ter curtido uma publicação do jornalista italiano Fabrício Romano, que ele informou, inclusive dando os créditos aqui ao Vene Casagrande, da chegada do Jorginho ao Flamengo, o João Félix curtiu essa publicação e, além disso, começou a seguir o perfil oficial do Flamengo no Instagram. E aí a torcida está, ó, meu Deus, ele vem. Calma, gente, eu vou explicar para vocês como é que está a situação. José Boto já conversou com o João Félix, já conversou com o empresário do jogador, o Jorge Mendes, e agora está nas mãos deles. Isso quer dizer o quê? Depende. Se o João Félix de fato topar o projeto do Flamengo, aí ele tendo o ok do Jorge Mendes, o Flamengo tendo o ok do Jorge Mendes, do jogador, o Flamengo vai para cima do Chelsea. Até esse momento o Flamengo não foi para cima do Chelsea, foi para cima do jogador. O jogador tem que topar o projeto do Flamengo antes. E tudo foi apresentado. Agora é entre empresário do jogador, e aí o Flamengo tendo o aval deles, o Flamengo tendo o aceno positivo deles, o Flamengo vai atrás do clube inglês e abre negociação. O Flamengo quer o jogador por empréstimo com opção de compra e o Chelsea bancando grande parte do salário, porque o salário dele é extremamente alto para as pretensões de um clube brasileiro. Mas, se o Flamengo está tentando e vem conversando há mais ou menos um mês, é porque o Flamengo acredita que há chance, mesmo que seja muito difícil de conseguir a contratação, mas há chance. Por outro lado, o Flamengo já tem um jogador contratado, digamos assim, que ainda não está assinado. E repito, galera, pré-contrato não foi assinado. Quem disse isso, respeito a apuração, mas o pré-contrato não foi assinado e existe a chance de ele chegar ao Flamengo sem pré-contrato assinado. Ou seja, sem assinar nada, está tudo apalavrado, tudo acertado, e aí acabou o contrato dele com o Arsenal, ele vem para o Flamengo e assina o definitivo. Porque ele pode assinar um pré-contrato já tem um tempão, mas ele não quer. Ele não fez até o momento, com muito respeito também ao Arsenal, clube que ele tem um carinho enorme. Mas vamos falar da chegada do Jorginho ao Flamengo e quanto custará ao Flamengo. Estou vendo aí muita gente dizendo, 20 milhões de euros. Eu vou até botar na conversa com a pessoa do Flamengo, que me passou todos os detalhes sobre isso, porque eu questionei essa pessoa. Aqui, esses 3 anos de contrato vai custar quanto ao Flá? Tem gente falando em 20 milhões de euros pelos 3 anos de contrato. Isso é verdade? A pessoa foi e falou assim, Vene, não é verdade. Esses 3 anos de contrato, a gente vai investir 10 milhões de euros. 10 milhões de euros dá em torno aí de 60 milhões de reais, tá? Ou seja, teoricamente, 20 milhões de reais por ano. E a pessoa ainda falou assim, pode falar que esses valores que estão noticiando de 20 milhões de euros não procede, não corresponde com a verdade. Beleza, e aí eu estou trazendo aqui a informação para vocês. Então, pessoal, o Jorginho, em 3 anos de contrato, vai custar ao Flamengo 10 milhões de euros. Dá basicamente 3,3 milhões de euros por temporada. Eu não acho nenhum absurdo, pelo contrário, vou pegar a calculadora aqui, porque o cálculo não é meu forte. Vamos lá, 20 milhões, tá? 20 dividido por 12, beleza? Vamos botar, já que é 20 milhões de reais por ano que ele vai custar, cara, ele vai ganhar cerca de 1 milhão e 600 no total. Gente, não é nenhum absurdo. A gente está falando de um mercado super inflacionado. Por exemplo, hoje lá no SBT Sport aí, a gente estava debatendo se o Diniz merece ganhar, o Fernando Diniz, treinador, merece ganhar 1 milhão se ele assumisse o Vasco da Gama, que é a proposta que o Vasco ofereceu para ele. A gente acha assim, caramba, o Fernando Diniz ganhar 1 milhão. Só que aí ele olha para o lado, o Renato Gaúcho ganhando quase 2. Ele olha para o Corinthians pagando para o Dorival mais de 2 milhões. Aí ele vai, pensa aí, no Mano Menezes, que estava ganhando mais do que isso no Fluminense. Então, o mercado está muito inflacionado. O Jorginho, ele chega com status de jogador de Premier League, gente.
E ele não tem essa idade avançada, como muita gente fala. Ele não é um jogador com histórico de lesão também, como muita gente menciona, ou até mesmo se preocupa. Então, eu acho um bom investimento do Flamengo, esses 10 milhões de euros por 3 anos de contrato do Jorginho. E vocês aí do outro lado, o que vocês acham? Podem opinar à vontade, porque esse aqui é um canal super democrático, é sempre bom ouvir a opinião de vocês. Beleza? Tamo junto, forte abraço e fui!